Saudamos todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos apresentando o programa da Igreja Cristã Maranata, o que fazemos sempre por meio deste canal. O propósito desse programa é transmitir estudos bíblicos que são de interesse de todos aqueles que desejam ter assim uma experiência de um conhecimento mais profundo das coisas de Deus. E se este for o seu interesse em ter essa experiência com Deus, convido para acompanhar este estudo até o final. E eu estou certo de que esse estudo vai despertar o seu interesse pela leitura e também pela meditação da Palavra de Deus, a Bíblia. Eu estou também certo de que isto vai contribuir muito para estreitar ainda mais a sua comunhão com Deus. Estamos dando prosseguimento a uma série de estudos sobre Jesus Cristo revelado em toda a Bíblia. E agora, neste estudo, nós queremos transmitir mais uma revelação de Jesus Cristo na Bíblia, e desta vez com o tema geral, o caminhar de Deus com o seu povo. Temos como objetivo, com o tema geral deste estudo, que todos adquiram assim um conhecimento adicional sobre o Senhor Jesus. E nós veremos isto por meio da forma como Deus deu continuidade ao projeto de conduzir o seu povo, o povo da velha aliança, lá pelo deserto, desde o Egito, passando pelo deserto e agora tomando posse da terra prometida. Em outras palavras, veremos de forma comparativa como Deus também nos guia no nosso caminhar pelo deserto deste mundo, até aquele dia em que nós tomaremos posse da Canaã Celestial. Canaã Celestial é uma expressão apenas figurativa. Veremos também como podemos extrair lições preciosas de cada etapa da nossa caminhada por este mundo com Deus, principalmente desta última hora ou esta última parte da caminhada. Neste estudo, conheceremos os fatos relacionados à caminhada de Deus com seu povo da antiga aliança em mais uma etapa. Esta é a última etapa, o último momento da caminhada que agora se aproxima do seu fim na cidade de Siló, em Israel. Porém, até lá, muitas terras ainda serão possuídas. Este é o lugar onde a Arca da Aliança permanecerá ali em Siló. Será um lugar fixo para a Arca, lá na terra prometida. E nós estamos certos de que com este estudo, nós continuaremos conhecendo e amando mais Jesus, sabendo que por meio dele, o nosso Deus caminha conosco nestes últimos tempos, também chamados de tempos do fim. Esta etapa da caminhada de Deus com seus servos nestes últimos tempos é para conceder a eles a posse de uma herança celestial, aquela que o Senhor Jesus foi preparar para nós, preparar para os fiéis ao Senhor Jesus. Portanto, neste 10º episódio do nosso estudo, falaremos sobre o tema A Última Etapa da Jornada de Deus com o seu povo. E nós vamos então começar pela leitura do texto bíblico que está lá no livro de Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, do capítulo 11, no verso 23, que diz exatamente assim: Também o Senhor, de diante de vós, lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Muito bem. Esta última etapa da presença de Deus caminhando com seu povo e também habitando com eles através do tabernáculo. Essa etapa é marcada por vários acontecimentos, até chegar ao momento final em que o tabernáculo ali foi estabelecido de uma forma fixa em Siló. E muitos episódios ainda serão dignos de serem mencionados nesta série de estudos. E isto porque cada episódio haverá ali uma preciosa lição que será extraída da presença de Deus com seu povo
até cumprir integralmente a promessa de posse na terra prometida. Duas lições foram extraídas das experiências do povo de Deus em suas jornadas já na terra prometida, que capacitaram o povo de Deus a prosseguir nessa jornada até o seu final. A primeira delas foi a vitória sobre Jericó. E ali pôde-se ver ali que a derrota diante dos habitantes de Ai, a cidade seguinte, foi um segundo momento. Isso acrescido do conhecimento do que representam a bênção e a maldição que foram pronunciadas diante dos montes Gerizim e Monte Ebal. Esta etapa completará a longa jornada do caminhar de Deus com o seu povo, desde a libertação do cativeiro do Egito, passando pela travessia pelo Mar Vermelho, depois a jornada de 40 anos pelo deserto e, por fim, a travessia do Rio Jordão e o início da conquista da terra de Canaã. A vitória sobre a cidade de Jericó e também a cidade de Ai representou uma preciosa lição para o povo de Deus nesta etapa da caminhada. Munidos da experiência de dois tipos de batalha vencidos de forma diferente, eles, por certo, deveriam estar agora mais preparados para as próximas batalhas. As nossas experiências com Deus sempre nos serão acrescentadas quando aprendemos e praticamos bem as lições passadas. O Senhor está sempre pronto a ensinar-nos novas e preciosas lições que passemos por vitórias ou por derrotas, enfrentando derrotas, contando que essas experiências sejam extraídos delas bons resultados. Portanto, a pergunta que se faz vamos às perguntas. Estariam mesmo preparados para enfrentar o que viria à frente deles? Outra pergunta. Haveria uma nova lição para aprenderem a fim de se fixarem na terra de Canaã como um povo de Deus que Deus escolheu e preparou para ali testemunhar do Senhor como Deus único e verdadeiro? Outra pergunta. Quais seriam os próximos desafios a enfrentar na continuidade da conquista da terra de que tomavam posse? Muito bem, encontraremos as respostas a essas indagações nas páginas seguintes das Escrituras que descreveram ali a história do caminhar de Deus com o seu povo até aquele ponto. São as páginas dos livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e agora o livro de Josué. As páginas das Sagradas Escrituras sempre servirão de resposta segura a todas as indagações que são decorrentes das nossas dúvidas. Aliás, a Bíblia tem uma resposta para cada necessidade da vida do homem em sua existência aqui neste mundo. A resistência rompida na conquista de Jericó foi marcada pelos altos e intransponíveis muros da cidade, enquanto a resistência à conquista da pequena cidade de Ai foi determinada pela autossuficiência dos israelitas. Isto se somou à ausência da Arca de Deus, que estabelece sempre a sua gloriosa presença no arraial da batalha. Agora, na continuidade da posse da terra prometida, outra forte barreira erguia-se contra o povo de Deus na conquista da terra. Essa barreira eram os povos cananeus, habitantes do Rio Jordão, daquela região chamada aquém do Rio Jordão, também das montanhas e das campinas. Eles se confederaram de comum acordo para pelejar contra Israel. Josué, no livro de Josué, está isso registrado no capítulo 9, no versículo 1. Interessante que o servo fiel a Deus, ele sempre será alvo dos esforços que se somam para assediá-lo e para impedir que ele continue a caminhada na presença de Deus. Esses assédios sempre surgem
como valores oriundos de vales e das campinas e das montanhas que nos rodeiam neste mundo, pois elas representam apenas valores desta vida presente. Embora oferecessem aos israelitas a resistência de seus altos muros, os habitantes de Jericó temeram a chegada dos israelitas, porque eles sabiam que ninguém poderia vencê-los, uma vez que eles tinham um Deus que pelejava por eles. Da mesma forma, uma grande barreira foi erguida pelos reis confederados da região daquém do Jordão, por onde o povo iria passar. Todavia, eles também temeram os israelitas, porque o Deus deles fizera algo extraordinário em Jericó e também na pequena cidade de Ai. Por esta razão, os moradores de Gibeon, ao ouvirem que aquilo que Josué havia feito em Jericó e também na cidade de Ai, além das vitórias que eles tomaram conhecimento dos israelitas sobre Sion, que foi rei de Esbom, e sobre Og, que foi rei de Bazã, então eles agora adotaram uma tática muito sutil para firmar um pacto com Josué. A astúcia dos gibeonitas, proposta a Josué para fazer concerto com eles, foi extremamente sutil. As roupas rotas e desgastadas, os odres de vinho envelhecidos e os pães secos e bolorentos que eles trouxeram para Josué, isso mostrava ali uma situação de miséria total daquele povo. Porém, era tudo enganoso. Bom, enganoso? Não. Eles estavam temendo o Deus de Israel. Esse temor os levou a recorrer a uma proposta enganosa para estabelecer um acordo de paz com Josué, propondo que eles se tornariam servos de Josué. É notável como esse acontecimento mostra exatamente o que ocorre com o homem, que por temer o juízo de Deus sobre a sua condição de pecador, ele procura imediatamente um refúgio em um meio qualquer de salvação. Um acordo de paz também era o que nós precisávamos. Diante da situação de miséria espiritual em que nós nos encontrávamos antes de nos recorrermos a Jesus e antes de nos rendermos aos pés dele para tê-lo como nosso Salvador. Lembrando que o nome Josué significa o Senhor salva e o nome Jesus significa o Salvador. Que paralelo perfeito é este! Jesus fez conosco esse acordo de paz, quando um dia ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Agora, com esse acordo estabelecido com Jesus, nós nos tornamos seus servos e temos o prazer e a alegria de servir ao nosso Senhor, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Josué, movido de íntima compaixão pelo que vira naquele povo, fez logo um concerto de paz com eles, propondo dar-lhes vida. E foi lamentável a condição em que eles se apresentavam diante de Josué. Não é diferente a condição do homem que necessita da salvação em Jesus. E em Jesus, ele precisa dessa salvação para escapar do juízo do pecado. As roupas rotas e desgastadas revelam uma situação espiritual degradante, porque assim são as roupas manchadas e sujas pelas impurezas do pecado. Jesus, com seu sangue, nos lavou de todo o pecado. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, fala da forma como Jesus nos amou, dizendo o seguinte, diz assim: aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados.
Também os odres de vinho rotos e também envelhecidos revelavam a situação de amargura da alma do homem, quando ele não tem mais alegria, aquela alegria do Espírito Santo. O vinho da alegria já se transformou no vinagre amargo da tristeza. Os pães secos e bolorentos representam a situação do homem faminto, faminto do alimento celestial, aquele alimento que dá vida, o alimento que só Jesus Cristo pode dar, porque foi Ele quem disse: eu sou o pão da vida. E Jesus disse essa expressão no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 48, repetindo: eu sou o pão da vida. Todo esse ato de compaixão de Josué, pela situação lamentável dos gibeonitas, levou Josué a celebrar com eles um concerto de paz. E Josué fez isto, interessante, sem pedir conselho à boca de Deus. A pergunta que se faz agora é: então Josué falhou ao fazer um pacto de paz com os gibeonitas sem ouvir o conselho do Senhor? Não, porque esse ato de compaixão de Josué já estava no propósito de Deus na conquista de Canaã. Deus usa Josué, o mesmo homem que teve compaixão de Raabe e sua família em Jericó, para agora exercer esta mesma compaixão em favor de um grande número de pessoas, um povo numeroso como os gibeonitas. Interessante que a esta altura deste estudo, eu gostaria de que me fosse permitido dizer uma verdade das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz assim: a Bíblia: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Paulo escreve isso na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. Da mesma forma que Deus usou Josué para ter compaixão de todos os gibeonitas, também Deus usou Jesus para ter compaixão de toda a humanidade. Lá em Samaria, Jesus salvou a mulher samaritana e, por meio do testemunho dela, muitas outras pessoas da cidade também foram salvas. Por meio de Paulo e Silas, apóstolos do Senhor Jesus, Deus salvou todos os presos lá na prisão em Filipos. E ao salvar o carcereiro, também toda a família dele foi salva. Então, Jesus quer salvar também a sua vida e estender essa salvação também a toda a sua família. A conquista da terra prometida não foi simplesmente uma invasão de terras alheias por um povo com o consentimento do seu Deus. Não, ao contrário. Era uma oportunidade que Deus dava àquelas nações de se renderem aos pés do Senhor. A oportunidade de serem salvas da condenação do pecado que pesava sobre elas na sua impiedade de povo pagão e idólatra. Este é o plano de salvação de Deus, que é extensivo a todas as nações da terra que se encontrem nesta mesma situação. Onde quer que Deus encontre pessoas, famílias ou povos dispostos a se renderem aos pés do Senhor, a salvação de Deus estará ao alcance deles. Isso porque a salvação de Deus não faz acepção de pessoas. Ao final de 3 dias após o concerto com os gibeonitas, a verdade veio à tona. Não se tratava de um povo que vivia de longe, como eles haviam dito, mas um povo que vivia ali perto, eram vizinhos daquela região ali de Gibeon. Eles usaram uma sutil astúcia para enganar Josué e também os príncipes de Israel. Todavia, em defesa dos gibeonitas estava o juramento que Josué e seus príncipes de Israel eles tinham prestado diante do Senhor para estabelecer aquela paz com os gibeonitas. Isto não podia ser revogado. O livro de Josué registra isso no capítulo 9, versículo 19.
Eles erraram ao cometer o pecado da mentira e do engano, mas o juramento de dar a eles vida tinha que ser cumprido. Assim, como consequência do engano praticado pelos gibeonitas, a partir daquele momento, eles passariam também a pagar o preço de suas falhas, tornando-se rachadores de lenha e tiradores de águas para os israelitas. Com esse serviço prestado em favor da casa de Deus e dos israelitas, eles retiraram a maldição da mentira que pesava sobre eles. Eles retiraram de sobre si essa maldição, segundo registra também o livro de Josué, no capítulo 9, verso 23. Era um trabalho que fizeram com muita alegria e com muita gratidão por estarem agora perdoados e salvos da condenação da morte. E como também essa condenação era consequência do pecado. A maior alegria do salvo em Jesus Cristo, pela graça do Senhor Jesus, é poder servi-lo em gratidão pela grande salvação e pelo livramento da condenação do pecado. Apesar de merecerem a maldição do pecado, a graça de Deus os justifica. Rachar a lenha e retirar a água para o altar do Senhor era a manifestação da gratidão dos gibeonitas a Deus por esse ato misericordioso de Deus em favor deles. Tudo o que dedicamos também a Deus é em gratidão, gratidão pela grande salvação que Ele nos concedeu. E a nossa maior alegria é estarmos servindo a Deus, depositando no altar do Senhor toda a nossa gratidão. Que descanso para os gibeonitas agora, eles poderem entregar as suas vidas nas mãos de Josué. E eles expressaram isso. Eles disseram assim: eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto, que se nos faça. No capítulo 9, verso 25, o livro de Josué registra essa confissão gloriosa dos gibeonitas. Assim, eles confessaram a sua culpa e receberam o perdão, e além do perdão, receberam o livramento da morte, quando eles se dispuseram a entregar as suas próprias vidas nas mãos de Josué como Salvador deles. Estar nas mãos de Jesus é a nossa segurança de que Ele fará de nós o que lhe parece bom e reto. Nas mãos do Senhor estaremos livres daqueles que nos procuram e procuram o nosso fim e querem nos aniquilar. Uma forma de manifestarmos a gratidão ao Senhor, a nossa gratidão, pela nossa salvação que Ele nos deu, e nos dispormos a deixar que Ele faça de nós como Ele quer fazer, e como o oleiro faz do barro, quando o barro está sendo trabalhado nas mãos do oleiro. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, fogo que seja assim. Teus são os teus poderes, minha vida, em tudo eterno.
Assim nós encerramos aqui este 10º episódio deste estudo, no qual daremos continuidade no próximo episódio, quando acompanharemos essa jornada de Deus com seu povo, falando sobre o tema Conduzidos por Deus até o fim da jornada. Aguardamos sua participação conosco no próximo episódio e que Deus abençoe grandemente a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Num tempo em que os homens se curvavam diante de deuses silenciosos, um homem ouvia uma voz que ninguém mais ouvia. Chamado para deixar tudo, sua terra, sua família, sua história, e seguir rumo ao desconhecido. A Abraão, a cada passo, um altar, a cada altar, uma promessa e uma fé que atravessaria séculos. 5 reis, 4 impérios, um só povo, mas com eles o Deus Altíssimo. A guerra não foi vencida por espadas, mas por fé. E quando Deus pediu o que ele mais amava, ele não hesitou: Isaque. No Monte Moriá, o céu se calou, mas a providência já esperava entre os arbustos. E então, o plano eterno continuou. Ele ouviu o chamado e respondeu: Eis-me aqui. As jornadas de Abraão, mais do que uma história, um chamado de fé. Em breve.